Como funcionam as placas tectônicas? Para entendermos como elas funcionam, precisamos entender o que elas são. Placas tectônicas são porções da crosta que estão localizadas na litosfera terrestre. Cada parte do planeta tem a sua placa específica e que causa diferenciações aos países e continentes. Impulsionadas pelo magma do interior do planeta Terra, as placas tectônicas se movem constantemente, o que causa terremotos, formam vulcões e cordilheiras. E esses são alguns dos impactos que as placas tectônicas causam no mundo. Atualmente, sabe-se da existência de 12 placas principais, que podem se subdividir em placas menores. São elas: Placa norte-americana, placa de Cocos, placa caribenha, placa pacífica, placa de Nazca, placa sul-americana, placa africana, placa antártica, placa indo-australiana, placa antanólica, placa filipina, placa euroasiática. como funciona a movimentação das placas. O movimento das placas ocorre devido às correntes de convecção na atmosfera, que é a camada logo abaixo da litosfera. Esses movimentos podem consistir em afastamento ou aproximação de uma placa com a outra. Mas vale lembrar que esse movimento acontece cerca de poucos milímetros por ano. Uma prova de que existam esses movimentos são os continentes do planeta Terra, pois há milhões de anos eles eram todos juntos, mas com a movimentação constante foram se afastando ou agrupando, sendo separados por mares ou unidos em cadeias montanhosas. Quais limites de placas e os tipos de movimento? Limites convergentes. São os limites dominados por forças compressivas, onde as placas tectônicas colidem, e esse movimento de colisão acontece nas chamadas zonas de convergência. Nesse caso, pode acontecer dois tipos de impactos. Primeiro, na colisão de duas placas, uma placa afunda por sobre a outra, o que caracteriza também uma zona de subducção. Considerando a diferença de densidade entre elas, aquela que tende a ser mais densa afunda por sobre a outra, gerando uma zona de intenso magmatismo e metamorfismo, devido à fusão da crosta que afundou. Exemplos desse tipo de impacto é quando uma placa continental e uma oceânica colidem, formando fossas oceânicas. Segundo, quando o movimento de convergência ocorre entre duas placas continentais, ou seja, de igual densidade, ocorre soerguimento de cadeias montanhosas, como o Himalaia, por exemplo. Limites divergentes são os limites dominados por forças distensivas, que ocorrem em locais onde as correntes de convecção atuam em direções contrárias, originando assim rupturas do assoalho oceânico pelas quais é expelido magma da estenosfera. Dessa forma, as direções contrárias causam o afastamento das placas tectônicas, nas chamadas zonas de divergência, originando, por exemplo, as cordilheiras mesoceânicas. Limites transformantes. São os limites dominados por forças cisalhantes. É onde acontece a separação de placas que estão se deslocando lateralmente através de falhas transformantes. Não há consumo nem criação de crosta. O movimento apenas cruza a crosta no sentido transversal e o atrito entre as placas é tão grande, de modo que podem ocorrer deformações nas rochas, através de terremotos, falhas e dobras. O exemplo é a falha de San Andrés. Created using Powtoon.